pessoal. No último vídeo foram apresentados os conceitos de Test Driven Development, o TDD, ou Desenvolvimento Guiado por Testes, onde a gente fez uma abordagem dos motivos por que utilizar esse processo de desenvolvimento para melhorar a qualidade do software. Nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução à automação de testes com o JUnit 5, então se você não viu o vídeo anterior e não sabe o que é TDD, eu vou deixar o link para o vídeo num card aqui em cima. Então vamos apresentar o JUnit. Ele é um framework para escrita e automação de execução de testes na máquina virtual Java, a JVM. Um framework é como uma biblioteca, no entanto você vai utilizar ele como uma estrutura base para você construir o seu software. O JUnit é possivelmente a ferramenta mais famosa da plataforma Java e ele foi e é fundamental para a evolução do TDD. E a versão 5 que nós vamos abordar nesse conjunto de vídeos, ela foi reescrita do zero, como vocês podem conferir nessa entrevista com um dos desenvolvedores do projeto. Mas esse assunto também já foi discutido no vídeo anterior. O JUnit 5 ele tem uma nova estrutura. Ele é dividido em 3 módulos específicos e isso traz um conjunto de vantagens. Primeiro, para o projeto em si, porque é mais fácil de evoluir. Você pode ter equipes separadas trabalhando em cada um desses módulos. E para você, desenvolvedor, que simplesmente vai usar o JUnit no seu projeto, você pode utilizar apenas o módulo que você precisa e assim é menos coisa para baixar. O JUnit 5 vem com uma extensa lista de melhorias, mas aqui eu vou mostrar apenas as principais que sejam relevantes para quem está iniciando com o desenvolvimento de testes. O uso do JUnit 5 é mais simples. Para quem vem do JUnit 4, ele resolve coisas que eram anteriormente irritantes. Por exemplo, quando a gente escreve um teste, se esse teste falha, eu posso incluir uma mensagem de erro descritiva para explicar os motivos pelos quais o teste falhou. Mas essa mensagem de erro é opcional. Você pode escrever um teste e caso ele falhe, o JUnit vai dar uma mensagem padrão que na grande maioria dos casos é o suficiente para entender o que foi que aconteceu. Se esse parâmetro é opcional, o ideal é que ele seja o último dentro do seu teste. Isso é uma boa prática de programação em geral, mas nós vamos entender isso no momento que a gente começar a implementar o nosso primeiro projeto utilizando o JUnit. No JUnit, os testes são criados dentro de classes, mas no JUnit 5, tais classes e testes não precisam ser públicos. Isso te dá maior controle da visibilidade do código dos testes. Nas suas redes sociais, você não deixa todas as suas postagens públicas. Com código é a mesma coisa. Mesmo que seja código de teste, não faz sentido eu ser obrigado a definir esse código como público. No JUnit 5 a gente consegue criar testes parametrizados. Como a gente viu no vídeo anterior, um teste vai ter um conjunto de dados de entrada e um resultado esperado. Se você precisa escrever testes para um mesmo código apenas com um conjunto diferente de dados, no JUnit 4 você é obrigado a escrever um teste para cada um desses conjuntos de dados. E isso faz com que você tenha um monte de código de teste duplicado. Com testes parametrizados eu consigo ter um único código para um teste e passar por parâmetro os conjuntos de dados que precisam ser utilizados para executar aquele teste. Ele permite utilizar expressões lambda, que é um recurso de programação funcional introduzido no Java 8, é um assunto bastante extenso, que não é o objetivo desse vídeo abordar, mas eu vou deixar um link na descrição para um material excelente da própria Oracle sobre programação funcional. E eu também vou deixar 2 links para uma lista detalhada dos principais recursos do JUnit 5. O JUnit 5 é dividido então em 3 módulos. O principal é o JUnit Platform. Ele representa uma plataforma base usada para o desenvolvimento e execução de frameworks de teste na máquina virtual Java. O JUnit é uma ferramenta para escrita e automação da execução dos testes, mas ele também pode ser usado para criar outros frameworks de teste a partir dele. E como ele é amplamente utilizado na plataforma Java, diversas ferramentas como IDEs fazem integração com ele. Então esse módulo JUnit Platform pode ser utilizado por IDEs e outras ferramentas. O JUnit Jupyter é a parte que mais nos interessa. Ele é utilizado para a escrita dos testes e extensões. Se você precisa criar alguma funcionalidade adicional para os seus testes, ele pode ser usado também para isso. E por fim a gente tem o JUnit Vintage. Ele é utilizado para que você consiga executar códigos de teste escritos por JUnit 3 ou 4 no JUnit 5. Então, se você vai criar um projeto novo que você simplesmente precisa escrever e executar testes, o único módulo que você precisa é do JUnit Jupyter. Então, como a gente pode utilizar o JUnit? A versão 5 ela exige o JDK 8 ou superior. Se você está criando um novo projeto, isso não deve ser nenhum problema. Se você ainda depende de versões antigas do JDK, como a 7, ela foi lançada em 2011. Na data de gravação desse vídeo, já tem quase 10 anos.
Então, se você não atualizou um projeto existente para uma versão nova do JDK, já está mais do que na hora. Em relação aos IDEs, o JUnit ele é amplamente suportado pelos principais IDEs do mercado. Isso inclui NetBeans, IntelliJ, Eclipse e até mesmo o Visual Studio Code, que é apenas um editor. Nesse caso, você só precisa instalar um plugin e tudo funciona como esperado. Ele também pode ser integrado com ferramentas de automação de build, permite automatizar todas as fases do processo de compilação do seu projeto. As ferramentas mais famosas e atuais que a gente tem é o Maven e o Gradle, mas qualquer uma dessas ferramentas pode ser usada para automatizar o build de qualquer projeto na JVM. Além de automatizar as etapas da compilação do projeto, essas ferramentas são essenciais para gerenciar dependências, as bibliotecas que o seu projeto precisa. Atualmente não faz o menor sentido você criar um projeto que não use alguma dessas ferramentas. Mas além dessas, o JUnit pode ser integrado com várias outras ferramentas de build. Então vamos lá criar o nosso primeiro projeto Java utilizando JUnit 5. Para isso eu vou utilizar o NetBeans, versão 11.3, que é a última até o momento da gravação desse vídeo. Se você tem uma versão do NetBeans muito antiga, eu recomendo que você atualize, pois além de inúmeras melhorias e suporte às novas versões do Java, a interface gráfica é um pouquinho diferente em alguns pontos. Vamos lá criar um novo projeto clicando aqui nesse botão. Na janela que aparece para você, as três primeiras opções aqui do lado esquerdo possivelmente são Java com Maven, Java com Gradle e Java com Ent. No meu caso, eu não tenho o suporte a Gradle instalado, então a gente vai criar um projeto Java utilizando o Maven como ferramenta de build e de gerenciamento de dependências. Aqui do lado direito, a gente pode criar qualquer tipo de aplicação Java que eu queira. Inclusive, eu posso utilizar JUnit com qualquer linguagem suportada pela plataforma Java. Para esse nosso exemplo, a gente não vai criar uma aplicação web, vai ser simplesmente uma aplicação Java convencional. Então, é a primeira opção aqui. Eu vou avançar, você precisa dar um nome ao projeto, pode dar o nome que você bem entender. Eu vou chamar de introdução JUnit 5, vou escolher uma pasta e aqui embaixo são opções do Maven. O Group ID é o nome do pacote principal que conterá a nossa aplicação. Esse nome ele identifica o desenvolvedor. A versão eu vou deixar 1.0 e a última opção aqui é o nome de um subpacote que ele vai criar dentro desse pacote aqui. O nome desse subpacote é baseado no nome que você deu ao projeto. Como eu coloquei hífen no nome do projeto, ele trocou aqui no nome do pacote por ponto, porque a gente não pode ter hífen em nome de pacote em Java. Se você não quiser, você pode simplesmente remover esse ponto daqui de baixo. Então agora basta clicar em Finish e ele vai criar o projeto para a gente. Todo projeto Maven tem um arquivo pom.xml que você encontra aqui em Project Files. A existência desse arquivo é que define que um projeto é do tipo Maven, ou seja, que ele utiliza o Maven como ferramenta de build e gerenciamento de dependências. Para a gente poder dizer que o nosso projeto depende do JUnit, a forma mais fácil de fazer isso é começar pelo site oficial do JUnit, que é junit.org. Aqui do lado direito, a gente tem três botões, o JUnit Jupyter, o Vintage e o Platform. Como a gente já sabe, o JUnit Jupyter é o que a gente vai utilizar para a gente poder escrever os nossos testes. Então eu posso simplesmente clicar aqui e ele vai me direcionar para o site do Maven Central. Esse é um site que hospeda dependências para bibliotecas da plataforma Java que podem ser utilizadas por projetos do tipo Gradle, Maven e outros. Essas ferramentas de build da plataforma Java fazem o download automaticamente de dependências que a gente indicar a partir desse site. O módulo que a gente precisa é esse aqui, JUnit Jupyter, cuja última versão é 5.6.1. Eu preciso então clicar em cima do número da versão do módulo que eu quero, para eu poder obter as informações para incluir esse módulo dentro do meu projeto. A gente tem instruções para incluir essa dependência em projetos Maven, Gradle e vários outros. Eu vou copiar as instruções para projetos Maven e eu preciso incluir isso lá no nosso arquivo pom.xml. Mas como esse projeto é novo, ele não tem uma tag dependencies. A gente precisa incluir essa tag manualmente. Vou fechar a tag e aqui dentro eu colo aquele trecho de código que eu copiei. Essa dependência vai me permitir escrever os testes utilizando o JUnit. A execução dos testes é uma das fases do processo de compilação do projeto. Se algum teste falhar, isso indica que o software não está pronto para ser colocado em produção. Usando uma ferramenta como Maven ou Gradle, eu preciso de uma configuração adicional para permitir que os meus testes sejam executados durante o processo de build. Para você obter essas informações, basta ir lá na página oficial do JUnit. Aqui a gente tem o User Guide e você pode clicar nesse link em Maven aqui logo no topo da página
que ele vai mostrar as instruções necessárias. Inclusive, esse código ele já inclui o JUnit Jupyter como dependência, mas nesse caso aqui ele incluiu duas dependências que não são necessariamente obrigatórias. O que a gente precisa é essa parte aqui do build. Se você já tiver uma tag build plugins dentro do seu arquivo pom.xml, você precisará copiar apenas esses dois plugins aqui. No nosso caso, a gente não tem essas tags, então eu vou copiar desde o build até o /build. E aqui você pode colocar em qualquer lugar, desde que esteja dentro da tag project. Por exemplo, aqui antes de dependencies. E assim, essa é toda a estrutura do nosso pom.xml. Sempre que você cria um projeto utilizando uma ferramenta de build, depois que a gente incluir qualquer dependência ou plugin no nosso projeto, a gente precisa compilar o projeto, pois se essas dependências nunca foram baixadas, elas precisarão ser baixadas agora. Então eu vou clicar no botão de build. Vocês podem ver aqui que ele está fazendo o download, nesse caso porque essa versão 5.6.1 eu nunca utilizei. Na verdade, a última versão é 5.6.2, mas lá na página do JUnit ele está mostrando de forma incorreta. E essa eu já tenho ela baixada. Se eu mandar compilar o projeto, ele não precisa fazer o download novamente. Ele está só compilando e pronto, já finalizou. Então, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai começar a utilizar o JUnit seguindo o processo do TDD. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o like. Até a próxima!